Senhor Deus, nós começamos invocando o Teu nome, o nome do Senhor dos Exércitos. Nós nos humilhamos, tiramos do nosso coração todo e qualquer sentimento de vaidade, de grandeza. Aqui, o único que é grande é o Senhor. Somos todos homens aqui, somos pó da terra, mas o Senhor escolheu nos capacitar, nos assentar nos lugares celestiais em Cristo. O Senhor nos deu autoridade para pisarmos em serpentes, em escorpiões, em todo o poder do mal. Portanto, nós nos revestimos aqui com toda a armadura de Deus. Nós tomamos sobre nós a unção do Senhor. Fala conosco, Senhor. Abre todas as mentes, abre todos os corações, dá vista a todos que estão cegos e traz sobre nós os teus treinamentos de guerra, para que sejamos uma igreja vencedora, no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, queridos? A Bíblia fala muito sobre guerra. O Antigo Testamento é uma coleção de batalhas. O Antigo Testamento, ele não está falando para que a gente brigue um com o outro. Os nossos inimigos, que a gente pensa que são os inimigos carnais, eles não são inimigos. São apenas vítimas de Satanás. Eu quero começar dizendo para você o seguinte: o teu vizinho não é teu inimigo. O teu chefe não é teu inimigo. O teu empregado que te colocou na justiça não é o teu inimigo. A amante do teu marido não é tua inimiga. O amante do teu cônjuge não é teu inimigo. As pessoas de carne e osso, gente, seres humanos, não são nossos inimigos. Os nossos inimigos são espirituais. E tudo que acontece aqui na terra, primeiro recebeu uma ordem, primeiro recebeu um comando, primeiro recebeu uma direção no mundo espiritual. Entenda isso. Entenda isso. E aquilo que você concorda e liga na terra, afeta o mundo espiritual. E é sobre isso que a gente vai aprender. Existem muitos apelos bíblicos para que a gente seja treinado para a batalha. Salmo 144:1 diz: bendito seja o Senhor, a minha rocha, que treina as minhas mãos para a guerra e os meus dedos para a batalha. 1 Samuel 17:47. E saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará na nossa mão. Se fosse o problema de espada, querido, o mundo espiritual, você não vence com pistola, você não vence com fuzil, você não vence com violência, não é por força nem por violência, é pelo meu espírito. Se fosse assim, se fosse para vencer com espada, a gente vencia. Quantas vezes você se empenhou, você se esforçou, quantas vezes você deu o teu melhor e você não conseguiu vencer? Gente que nasceu com uma herança, gente que nasceu com uma palavra de derrota sobre si. Mas Deus é um Deus que diz para mim e para você que Ele treina a gente. Treina a gente. Quando você enfrenta uma luta, querido, Deus não quer que você perca a luta, não. Ele quer te dar musculatura espiritual. Ele quer forjar em você. Ele quer treinar você. Ele quer que você aprenda que existe um lugar de vitória para os seus filhos. Deus não vai deixar você para sempre ser um bebê espiritual, para que você fique dependendo das orações, dos jejuns, dos clamores, e para que outro lute com você. Todo homem de Deus, gente, a Bíblia diz, gosto muito do general Paulo, conhece ele? Também conhecido como apóstolo Paulo. Ele diz, olha, eu combati o bom combate. Pensa num camarada, gente, que foi chicoteado, apedrejado, ele tomou surra de varas. Ele é um homem que ele vence o mundo espiritual. Os homens batem nele, mas ele, onde ele vai, ele deixa uma marca, ele vai deixando um rastro nas cidades onde ele passa, em Listra, em Derbe, em
Icônio, e ele vai passando em todas as cidades, ele vai anunciando o reino, e ali ele deixa fruto de vida eterna. Ali o império das trevas recua, ali o reino de Deus é estabelecido. Existe um lugar de vitória para ele. Querido, para você também. Isso não foi coisa para o apóstolo Paulo, isso não é coisa do passado, isso não foi uma unção que ficou retida lá nos apóstolos, isso não é uma unção somente para os pastores. Isso funciona na vida de todo aquele que crê. A Bíblia diz, esse sinal, isso é um sinal, isso não é nem um dom, esse sinal seguirão aos que creem, em meu nome expulsarão demônios, em meu nome curarão os enfermos. A Bíblia diz que existe um sinal na vida daquele que crê. Então, durante essas semanas que nós vamos tratar sobre treinamento de guerra aqui, querido, eu quero pedir que você pegue essa palavra, que não fui eu que escrevi, foi Deus que escreveu. Mistura ela no teu coração. Deixa essa palavra entrar na tua carne, deixa essa palavra entrar na tua veia, deixa ela correr no teu corpo, deixa essa palavra se misturar no teu músculo. Essa palavra tem que fazer parte de você. Se essa palavra que vai ser ministrada entrar na tua vida, se você acolher, se você abrigar essa palavra de vitória na sua vida, querido, nada vai ser impossível. Nada, amém, igreja? Nada vai ser impossível para você. A Bíblia diz que existe uma realidade de batalha espiritual. Efésios 6, de 11 a 12, diz, vistam toda a armadura de Deus. Ele diz, não deixe nada. Existe uma armadura para você. Existe proteção para você. Você não foi abandonado no meio de uma confusão, de um tiroteio, de um bang-bang, no meio de uma guerra despreparada. Existe uma armadura e você deve tomar ela toda, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Esse sujeito aqui, ó, esse sujeito, é contra ele que você está lutando. Pois a nossa luta não é contra as pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal, aonde, gente? Nas regiões celestiais. Leiam comigo aqui, é contra as forças. Querido, batalha não é contra as pessoas. A batalha é contra o mundo espiritual. E você não foi abandonado à sua própria sorte. Crê em mim. Você não foi entregue fragilmente, você não recebeu um espírito de derrotado, você não recebeu uma identidade de quem nasceu para perder. Entenda isso, querido. Deus quer que você vença, Deus quer que você use o nome de Jesus, Deus quer que você seja poderoso na batalha. Querido, você tem que parar um pouco de chorar. Chorar é bom, gente. Chorar é bom, porque Deus é um Deus que recebe o coração quebrantado e contrito, mas tem uma hora que você tem que parar de chorar. Você tem que reagir. Você tem que resolver quebrar as cadeias. Você tem que querer sair da prisão. Você tem que querer chutar a porta do cativeiro e sair. Você tem que querer buscar teu filho e tua filha. Você tem que querer buscar cura. Você tem que querer buscar o Senhor. Que se Jesus Cristo é o Todo-Poderoso, se Ele andar contigo, querido, se Ele caminhar contigo, se você chamar Ele para perto, se você trouxer Ele para ser guerreiro do teu lado, todas as tuas batalhas, querido, todas elas serão vencidas. Amém, queridos? Existe uma realidade de batalha espiritual, porque o meu inimigo é espiritual. Mateus é uma parábola, em Mateus capítulo 13, a partir do verso 25, ela vai até o verso 39, que diz, mas dormindo os homens, veio o seu inimigo, e semeou joio no meio do trigo e retirou-se. E eles disseram, um inimigo é que fez isso. E os servos disseram, queres, pois, que vamos arrancá-lo? E a resposta é, o inimigo que o semeou é o diabo. Você está trabalhando, você está se esforçando, você trabalha para que a tua casa seja um lugar protegido, você tem clamado a Deus, você tem cuidado e dado o melhor para a sua família, você tem se esforçado nos teus estudos, você tem se esforçado em trabalhar para que as pessoas reconheçam o teu valor, para que você vença financeiramente, para que você saia desse buraco que Satanás te colocou. E a Bíblia diz que é Ele mesmo que fica semeando tristeza na vida da gente. Sabe quem é que semeia na tua vida o mal? Está aqui, ó. Quem semeou foi o diabo. Você está querendo colher o fruto bom da terra.
Você está semeando para colher pão, para colher trigo, para colher sustento. O que o inimigo faz? Encontra um buraco. Você estava descansando, você estava dormindo, ele vai lá, semeia veneno. Joio é uma semente muito parecida com a semente do trigo. Você não consegue identificar. Quando você pega o saco de semente de trigo, parece que é tudo a mesma coisa. Mas é uma erva venenosa. E ela é oca, ela não produz vida, ela não vai produzir farinha para fazer pão. É isso que o inimigo causa na tua vida. Semeia mentira, semeia veneno. Para que você diga, mas Deus, eu trabalho tanto, Deus, eu me esforço tanto, e eu recebo um salário aqui, parece que está num saco furado. Começa o mês e eu já não tenho mais o dinheiro para nada. Eu trabalho tanto, me esforço tanto, olha o meu filho onde é que está. Eu trabalho tanto, eu venho, eu te busco. E o que acontece? A minha família é perdida. Querido, existe uma ordem de Deus para que você avance no campo de batalha. Você não vai ter medo mais. Você não vai mais ter medo. Quando você descobrir quem você é, quando você entender quem você é, quem vai ter medo de você é o reino das trevas. Querido, você recebeu do Senhor, a Bíblia diz que o poder de Deus, que ressuscitou a Jesus Cristo, te fez assentar nos lugares celestiais. Por isso que Jesus diz, se você disser vai, ele vai. Você precisa comunicar ao mundo espiritual a tua autoridade, meu irmão. Porque esse inimigo é um inimigo mortal. Sejam sóbrios, não fiquem perambulando como bêbados, não fiquem imaginando que o inimigo é uma história da carochinha. Muita gente, o cinema, a mídia, gente fazendo piada com o diabo. Olha para mim aqui. O nome dele é acusador. A palavra diabo significa acusador. Vou fazer uma pergunta para você. Quando você olha o Ministério Público Federal hoje no nosso país, se você fez alguma coisa errada, e o Ministério Público vai atrás de você, que você está frito. Quem condena aquelas pessoas não é o juiz Sérgio Moro. Quem condena é o Ministério Público. Aquele promotor, ele chega com provas inegáveis, irrefutáveis. Você vai ser condenado. Você está entendendo isso? Satanás é acusador. Não fica pensando que ele é um promotorzinho de meia tigela, que chega lá e vem com umas provinhas, meia boca, meia sola contra você. Não, não, querido. Ele trouxe uma acusação contra Adão e tirou Adão do paraíso. Sede sóbrios, vigiai. Pecado não é brincadeira, que pecado não é brincadeira. E ele brota, e ele cresce, ele vira ódio, ele vira desejo de vingança, ele vira desejo de morte, ele atrai sobre a tua vida o mal, querido. Entenda isso. Existe um inimigo espiritual, vigie. Ele é inimigo de vocês. E detalhe, ele quer te devorar. Ele quer te matar. As igrejas, não vou criticar a igreja aqui, eu não faço isso. Mas existem algumas denominações que ignoram isso. Não, eu aceitei, eu levantei a mão, aceitei Jesus e está tudo resolvido. Não está. Olha para mim aqui, olha para a tua casa agora, olha para a tua vida. Está resolvido, querido. Está resolvido. Você tem que lutar. Você tem que querer vencer. Eu vou perseguir meus inimigos. Eu vou alcançar eles e eu só vou voltar, eu só vou descansar, eu só vou relaxar, eu só vou baixar a guarda quando eles estiverem derrotados. Você entende isso, né, querido? Existe um conflito espiritual e o apóstolo Paulo escreve a Timóteo, ao finzinho já, é a última carta do apóstolo Paulo na Bíblia. Ele diz, sofre, pois, comigo as aflições,
como bom soldado de Jesus Cristo, você está sendo o quê? Trazido para uma batalha. Ninguém que milita se embaraça com os negócios dessa vida, a fim de agradar aquele que alistou para a guerra. Se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente. Existe um ambiente de guerra espiritual. O inimigo anda nas sombras, imaginando ou tentando fazer com que você imagine que não precisa ter medo, que está tudo bem, que a batalha está vencida. E está vencida sim. Só que é o seguinte, Jesus venceu e colocou Satanás debaixo dos pés da igreja. Mas quem tem que esmagar a cabeça do diabo é você. Está pensando que eu estou pregando heresia? Vamos ver então. Quadro de batalha espiritual. Quando é que eu reconheço que existe um quadro de batalha espiritual na minha vida, ou em alguém próximo da minha vida? Eu vou dar alguns exemplos aqui. Fracasso crônico associado à história de suicídio na família, na vida, na história. Ira incontida associada à história de homicídios e crimes na família. Transferência familiar de comportamentos e vícios. Papai bebia, vovô bebia, o bisa bebia. Olha o netinho bebendo. Vícios comportamentais, quadro familiar crônico de mortes prematuras, viuvez e perda de filhos, cadeias pecaminosas de caráter hereditário. Nessa família, todos os homens são adúlteros. Nessa família, todas as mulheres ficam solteiras. Nessa família, todos os homens são violentos. Esterilidade crônica. Enfermidades repetidas ou crônicas, sem diagnóstico médico claro, especialmente se são de caráter hereditário. Quadros de desintegração familiar. Todas as mulheres de uma família, todos os homens, o casamento se dissolve. Você está num quadro, querido, de batalha espiritual. Não ignore isso. São sintomas evidentes de que existe contra você, contra a tua história, o inimigo atacando. Insuficiência econômica contínua. Pastor, minha vida é pagar conta. Não sobra nada, eu não tenho a poupancinha, eu estou sempre arrastando, pedindo emprestado, e eu devo no banco, eu devo em tudo que é lugar, eu não consigo sair. Você está pensando que isso aí pastor, que eu não trato bem do dinheiro. Você vai aprender isso. Nós vamos trabalhar em tudo isso. Situação crônica de perdas repentinas, acidentes, cirurgias frequentes, problemas anormais e desvios na área sexual. Estava começando hoje com a minha esposa, a gente estava tratando sobre questão de sexualidade. Querido, sexo contamina. A sexualidade é uma área de profunda atenção satânica. Aliás, a Bíblia diz que o corpo da mulher não pertence à mulher, mas ao marido. E o corpo do homem não pertence ao homem, mas à mulher. E que eles não devem se defraudar, eles não devem se deixar de ter relação, marido e mulher. A não ser em caso de oração por um breve período de tempo, para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. É uma área de profunda perseguição maligna. Por quê? Porque produz prazer. Por quê? Porque produz aliança, o homem vai ser uma só carne. E aí ele perverte. Aí o maligno diz, não tem nada a ver. Você pode ter todas as pessoas que você quiser na sua vida. Eu vou repetir o que eu já disse aqui. Quanto mais parceiros a pessoa tem, mais solitário ele vai ser na vida dele. Satanás sabe disso. E mente. E faz uma batalha contra você. E você tem caído nela. Você tem caído nas armadilhas dele. O Senhor dos exércitos, Ele é o que peleja por nós. Josué, ele está aqui sendo perseguido e ele ora a Deus. E o sol se deteve aqui embaixo, no meio do céu, e não se apressou a pôr-se por quase um dia inteiro. E não houve dia semelhante a esse, nem antes, nem depois dele, ouvindo o Senhor a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Gente, nós vamos pregar sobre um sujeito aqui chamado Jonatas. Nós vamos ver homens e mulheres de Deus aqui, que venceram batalhas, que você fala, não é possível. Jonatas, ele encontra uma companhia de soldado filisteu, e ele e um colega dele, eram 100 homens. E ele fala o seguinte,
para o Senhor, vencer com um ou com mil é a mesma coisa. Porque quando você convida a Deus, foi isso que Josué fez, querido. Foi isso que Davi fez. Foi isso, os homens e mulheres de Deus que trouxeram Deus. Você imagina você trazer para o teu time alguém que não perde batalha, querido. Agora, toda vez que o homem despreza a Deus, despreza o princípio de Deus, ignora a palavra de Deus, faz do jeito dele, sucumbe ao pecado, o pecado jaz à sua porta, mas sobre o qual você tem que dominar ele. Você precisa dominar ele, você precisa aprender a dizer não. Mas quando você diz sim para Deus e não para o pecado, querido, o Senhor se torna alguém que vai pelejar por você. E é impressionante porque Deus para o sol, Ele para o movimento dos planetas. Ele é que Ele parou o sol, querido. Você conhece melhor do que eu. Você estudou isso no colégio. Ele parou tudo. Ele parou o movimento das galáxias. Ele parou os planetas, Ele parou os cometas. Não é que Ele parou o sol, Ele parou tudo. Esse Deus que é poderoso, Ele pode qualquer coisa na tua vida. Mas você, o que você fala quando você tem um problema? Eu acabo de pregar, a pessoa fala assim, pastor, para mim não tem jeito. Você não está entendendo o que nós estamos falando aqui? Para a gente não tem jeito mesmo. Quem resolve essas questões impossíveis é Deus. Vou fazer uma pergunta para você aqui, querido. O que é mais fácil para Deus? Criar agora um planeta ou ressuscitar um morto? O que é mais fácil para Deus? Pois alguma coisa impossível ao Senhor. Agora, quando você convida Deus para a tua guerra, querido, a tua guerra está vencida. Ela está vencida. Agora, você tem que tomar cuidado com as trevas. E os anjos, Judas 1,6, conta qual é a habitação das trevas de Satanás. E os anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação. Tem uma versão que diz os anjos que não guardaram a sua autoridade, mas deixaram a sua própria habitação. Reservou na escuridão e em prisões eternas, até o juízo daquele grande dia. Só tem uma maneira. Sabe quando foi que Satanás tocou na tua vida? Sabe quando foi? Quando você tolerou as trevas. Quando você escondeu. Quando você falou assim, eu vou fazer, mas ninguém vai saber. Você manteve nas trevas. E ali, quando você manteve nas trevas, ele teve acesso na sua vida. Coisas que estão prisioneiras no passado. São memórias amargas lá de trás. São experiências que você teve, malignas, e que você esconde. São amarguras, são pessoas que te machucaram, e que você fala assim, não, ninguém vai saber que ele me machucou. Ninguém vai saber que ele me abusou, ninguém vai saber que ele me traiu. Ninguém vai saber como é que eu fui maltratado em casa, como é que meu pai me destratou, como é que minha mãe me abandonou. Ninguém vai saber a minha orfandade. Ninguém vai conhecer a minha culpa, o que eu fiz de errado. Ninguém nunca vai saber esse meu deslize. Pronto. Essa é uma área onde ele está fazendo a festa na sua vida. Essa é uma área de trevas, aonde ninguém sabe. Onde tem um esconderijo. Portanto, vê, pois, que a luz que há em ti não sejam trevas. Você é chamado para vencer na luz. A noite está terminando. O dia vem chegando. Por isso, paremos de fazer o que pertence à escuridão e peguemos as armas para lutarmos na... Você está vindo aqui. Você está pensando que é o pastor que vai te libertar, querido? Olha para mim aqui. Só tem um libertador aqui. Chama-se Jesus de Nazaré. Só tem um especialista em libertação aqui. Chama-se Espírito Santo de Deus. Só um. Agora, Deus não anda na sujeira, querido. O lugar de Deus é a luz. Capítulo 1, verso 5 de 1 João diz, Deus é luz, e nele não há treva alguma. Você quer vencer? Você precisa abandonar as trevas. Você quer vencer? Você precisa abandonar a impureza. Relacionamentos desleais, julgo desigual, alianças perversas.
Você está aqui prestando culto a Deus, você vai para casa e você guarda no teu coração um ídolo. Você confia em Deus, mas adora imagem de escultura, venera a imagem de escultura. Vou contar uma coisa para você aqui, querido. Eu não sou leviano e eu não vou enganar você, eu só vou pregar a verdade, com amor. Você quer vencer as trevas? Vai para a luz. Abandona as coisas das trevas. Abandona o pecado. As trevas não vão poder te resistir. As trevas odeiam a luz. E a condenação é esta: que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram mais. Já viu gente que fala assim: não quero esse negócio de igreja. Já viu isso? Aí fala mal do pastor, da igreja, de evangelho, de crente, de quem for. Ele ama as suas obras mais, ama as trevas. E não quer que as suas obras sejam manifestas, porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas, mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Não tolere as trevas não, querido. Eu estou aqui te preparando para um combate. Talvez você vai ter que chegar hoje em casa, ou ainda aqui, e acabar com algumas alianças que você tem que são perversas. É uma decisão sua. Olha para mim aqui. Infelizmente, tem muita gente que ama a prisão. Muita gente ama o cativeiro. Muita gente já vive há tanto tempo dentro da jaula que não quer mais sair. E não consegue experimentar a liberdade de filho. E continua vivendo escravo. Continua recebendo chicotada nas costas. Deus te chamou para a liberdade, querido. Deus te chamou para a liberdade. Você vai ter que se esforçar. Se teu olho te escandalizar, arranca ele fora. Vai doer. Se tua mão te escandaliza, arranca fora. O que Deus está falando? Ele quer uma igreja de maneta e caolho? Não, Deus não quer isso. Ele está dizendo que existem pecados, relações, que são doloridas, que machucam. Mas pastor, eu vou ter que abandonar isso. Vai, querido, se é pecado, você vai ter que abandonar. Vai ter que abandonar. Mas o prêmio que Deus vai te dar, agora escute, é muito maior do que qualquer prazer que o pecado está te dando. Era para você dar um amém, aleluiado agora. O prêmio que Deus vai te dar, vou falar com mais vontade aqui, mas é muito maior, infinitamente maior do que qualquer prazer que o pecado pode te dar. Aleluia, aleluia. Pureza espiritual. Presta atenção que fala de batalha isso aqui, não é brincadeira. Quando o exército sair contra os teus inimigos, então te guardarás de toda coisa má. Porquanto o Senhor teu Deus anda no meio do teu arraial, para te livrar e entregar a ti os teus inimigos, pelo que o teu arraial será santo, para que ele não veja o mal em ti, se é parte de ti. Deus, por que o Senhor deixou isso acontecer comigo? Deus, por que o mal me atingiu? Não, você não precisa culpar Deus. Olha para a sua vida. Com quem foi que você se meteu? Tua vida era pura? Tua vida estava em santidade? Não. Deus, ele anda no meio da pureza, querido. E o espírito imundo anda no meio de quem, gente? Da sujeira, do lixo, da maldade, da crueldade, do ódio, da falta de perdão, do orgulho, da rebelião. Você acha que o rebelde cresce, querido? Aonde que está um exemplo de uma pessoa que se rebelou e que cresceu? Lugar de rebelde é lá embaixo, é na derrota. Aparentemente parece que ele está se dando muito bem. O rebelde, ele funciona, no mundo espiritual, o rebelde entra no lugar de ocultismo. Isso tudo é impureza. E quando há impureza, Deus se apartará de ti. Você entendeu isso? Então, todas as vezes que você entrar aqui,
Durante essa série, você vai dizer para Deus: Deus, me perdoe. Você vai olhar para o teu próprio coração e vai dizer assim: eu enganei, eu menti, eu trapaceei, eu roubei, eu adulterei, eu me rebelei, eu fui orgulhoso. E você vai se humilhar e pedir perdão para Deus. Esse lugar de humilhação é o lugar de vitória. Os humilhados são o quê, querido? A Bíblia erra, gente. Aprendi com o meu pastor, não erra não. A Bíblia não erra não, gente. Humilhado é exaltado. Quem que é o primeiro? É o que serve. Aquele que parece ser o último, ele vai ser o primeiro. É desse jeito. Revestidos para vencer. Eu vou dar uma adiantada aqui. Aprontem os seus escudos e marchem para a batalha. Põem os arreios nos cavalos e montem. Formem filas e ponham os capacetes. Afiem as lanças e vistam as couraças. Jeremias está o quê? Preparando você para trabalhar, para lutar contra o valente. Eu quero que você aprenda isso aqui agora. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, eu gosto de uma versão que diz: se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus. Logo é chegado a vós o reino de Deus. Ou como pode alguém entrar na casa do homem valente e tomar os seus bens, se primeiro não amarrar o valente, saqueando então a sua casa? Então, o texto está falando aqui de uma batalha. É um guerreiro. Pensa num guerreiro bem armado. Um guerreiro, não é um guerreiro covarde. Tinha um desenho, há uns 10, 15 anos atrás, chamava assim: Coragem, o cão covarde. Coragem, o nome do cachorro era Coragem, mas era um covarde. Ele fugia de tudo, ele não enfrentava ninguém. O bicho, pensa num sujeito que fugia da guerra. Preste atenção. Você vai lutar contra um ser que Jesus de Nazaré chama ele de valente. Fala: pastor, mas eu sou tão fraco. Não é não, querido. Você não sabe a autoridade que Deus deu para você. Você não sabe a autoridade. Pode ser a criança. Davizinho lutou contra o leão, ele tinha menos de 14 anos. Você não faz ideia da autoridade que Deus dá àquele que crê. Quando o valente guarda armado a sua casa, em segurança está tudo quanto tem, mas sobrevindo outro mais valente do que ele, vencendo, tira-lhe toda a sua armadura em que confiava e reparte os seus despojos. Presta atenção nisso. Lucas 11 está dizendo o seguinte: que existe um valente que guarda. Você guarda o que na sua casa? O que você não liga ou aquilo que tem valor? O que você guarda na sua casa? Você ganha um dinheiro, aí você larga o dinheiro na porta de casa, é isso, gente? Você sai de casa, deixa a sua porta aberta com a sua televisão de tela plana, é isso que você faz? Você largou o teu carro aqui com a chave na ignição, é isso, gente? É isso que você faz? O que você faz com aquilo que tem valor na tua vida? Você guarda. Pensa num sujeito armado até os dentes, guardando os bens. Essa é a figura de Satanás. Ele é um valente que guarda, ele está armado, e ele guarda algo que ele disse: é minha casa, eu não vou sair, eu não vou ser desalojado, eu vou enfrentar. Quando você vai para a batalha, você não está guerreando contra um ser que está pronto para bater em retirada. Não, senhor. Ele não está pronto para bater em retirada, não. Ele quer ficar lá, ele quer aterrorizar, ele quer amedrontar, ele quer trazer dor, ele quer machucar, ele quer te matar. Ele quer destruir teu filho, ele quer acabar com o teu futuro, ele quer acabar com a tua vida. É isso que esse bicho faz. Mas, sobrevindo outro mais valente do que ele. Outro mais. Você acha que Jesus era um carpinteiro, perambulando lá pelo meio da terra de Galileia, assim, muito desconcertado, não sabendo quem ele é? Jesus veio para desfazer as obras do diabo. Ele veio para aniquilar o reino das trevas. Aquele homem disfarçado de filho do carpinteiro
Ele veio para pisar na cabeça do diabo, vindo mais valente do que ele, vencendo, tira toda a armadura. Diga assim, tira toda a armadura. Pastor Sebastião me lembrou de um negócio que eu já tinha esquecido. Tinha esquecido, eu estudei isso, esqueci. Ele me lembrou no final de semana passado. Quando o exército era vencido, sabe como é que eles entravam na cidade? O exército derrotado? General à frente, com as suas medalhas, com a sua roupa de vencedor revestido da vitória. E atrás dele, o exército derrotado entrava nu, pelado. Retiravam as armas, retiravam os capacetes, retiravam as espadas, os escudos, as caneleiras de bronze. O exército entrava de cabeça baixa. O exército entrava derrotado. O exército entrava e era humilhado. Jesus retirou a armadura e deixou o diabo nu. Pastor, mas ele não é um leão que anda um derredor, bramando e procurando quem possa devorar. É um leão desdentado. Gente, não ache graça não, é verdade. Ele não pode tocar o Filho de Deus. Só tem um jeito de tocar você, se você pecar. Aquele que é nascido de Deus não peca e o Senhor o guarda. A Bíblia diz que aquele que é nascido de Deus não peca e o Senhor o guarda e o maligno não lhe toca. E se você pecar, querido, portanto, você tem que deixar para trás esse pecado que tenazmente te assedia. Eu estou insistindo isso nesse primeiro contato da gente aqui, querido. Para que você chegue em casa hoje, reflita e diga assim, eu preciso tomar uma decisão na minha vida de pureza. Eu não estou falando que é fácil, eu estou falando que você pode fazer. Eu não estou falando para você que vai ser moleza, vai ser sopa. Eu estou dizendo que você pode vencer porque eu venci. Porque Jesus venceu e te deu autoridade para você vencer. Se você entendeu, dá um amém. Amém. É isso. Olha aqui, gente. Existe uma hierarquia dos exércitos de Deus. Colossenses 1,6. Nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis. Deus criou o que o seu olho vê e o que o seu olho não vê. Quem criou antes foi Deus. Olha aqui. Tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Está lá. Tronos, dominações, principados e potestades. O vértice superior, quem está lá em cima? Deus. Deus que criou. Toda autoridade, todo principado, todo trono, todo domínio. Quem criou? Deus. Agora, existe uma pirâmide invertida das trevas. Não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra o quê? Olha só. Principados, potestades, príncipe das trevas desse século e contra as hostes espirituais da maldade. Está lá, ó. É a mesma coisa. Quem está no vértice inferior aqui? Satanás. Ele que está aqui. E quem é que Deus deu autoridade para vencer esse ser maligno? Para quem que você acha que foi? Para quem? Levanta a mão aí, minha irmã. Levanta para você, levanta a mão. Levanta assim, Deus deu para mim isso. Deus deu para mim. Fala assim, o Senhor me deu autoridade para pisar em serpentes, pisar em todo o poder do mal, e nenhum dano vai me atingir. Querido, para com essa história de retaliação. Onde está escrito isso? Seja corajoso. Para de cair na mentira do cão. Ele fica dizendo que vai te tocar, que vai te ameaçar, que vai te pegar na esquina. Se você andar com Deus, Ele não pode chegar perto de você. Deus acaba com a raça dele. Ele não pode tocar em você. Se você encontrar na Escritura uma palavra que diga que ele retalia gente que anda na santidade, eu te dou 100 cruzeiros. Eu falo assim, dessa maneira, eu não estou dando bronca em você não. Eu estou assim, aleluiado. Porque eu quero que você aprenda isso, eu não quero que seja roubado no teu coração. Você entendeu isso? Que esse ele não pode te tocar. Ele não pode te tocar. Jesus venceu o inimigo acima de todo principado, e poder e potestade, e domínio,
e de todo nome que se nomeia, não só nesse século, mas também no vindouro. Sujeitou todas as coisas aos seus pés. Presta atenção, presta atenção. Jesus está dizendo que todo principado, domínio, poder e autoridade está onde? Olha aqui, ó. Está debaixo dos pés, não é isso, gente? Sim ou não, igreja? É isso que está escrito? E sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. Jesus é o cabeça, a igreja é o corpo. Querido, qual o lugar que você acha que Jesus colocou Satanás? Faz assim, ó, pisa no chão assim, ó. Pisa aí, pode pisar com força. Pisa com, olha, querido, o inimigo foi feito para você derrotar ele. Não faz carinho nele, não. Pisa com vontade de esmagar a cabeça. Sai da minha vida! Sai da minha casa! Você recebeu de Deus uma autoridade e Deus vai cobrar de você essa autoridade, querido. Ele deu para você, delegou para você. Ide, portanto, pregai o evangelho. Aquele que crer e for batizado será salvo. Em meu nome expulsarão demônios, imporão as mãos sobre os enfermos e os... Isso não é para pastor não, querido. É para todo aquele que faz parte da família de Deus. O diabo está debaixo dos meus pés. Mais do que isso, o inimigo está envergonhado. Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, Hebreus 2,14, ele também participou dessa condição humana, para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte. Quem que Jesus derrotou a gente? Quem, gente? É por isso que em todo o Novo Testamento ecoa uma canção: ó morte, onde está o teu aguilhão? Onde está, ó morte, a tua vitória? Porque tragada na vitória foi a morte. Deus é o Deus que promete: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Despojando os principados, Colossenses 2, 14 e 15, e potestade, os expôs publicamente, os envergonhou publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Essa figura aqui, isso, muito obrigado, é a figura de um soldado derrotado. Olha como é que eles entravam na cidade. Olha aqui. Desarmados, nus, cabeça baixa. Deus conquistou a vitória para você. Se você quer caminhar em vitória, sendo treinado para a vitória, você tem que aprender isso. E nós vamos bater nessa tecla aqui até o fim. Existe um lugar para Satanás. E não é na sua vida, não. Existe um lugar de Satanás, é fora da tua vida. E o diabo que os enganara foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta. E de dia e noite serão atormentados para todo sempre. Isso é futuro. Existe um lugar para ele está determinado. A palavra de Deus não envelhece não, querido. Sabia que a palavra de Deus é eterna? Sabe o que significa eterno? Não tem data de validade. Não fica velha, não se desgasta. Promessa de homem, de gente se desgasta. Político faz promessa e não cumpre. A palavra de Deus, querido, cumpre aquilo para qual ela foi enviada. A palavra de Deus, ela é liberada na eternidade. O tempo não faz força contra a eternidade. O tempo não vence a eternidade. O que é eterno é eterno. E se a palavra de Deus está dizendo que o lugar dele é lá no lago de fogo e enxofre, é para lá que ele vai. Mas enquanto isso, ele te chamou. Chamou para te dar vitória e disse, chamando seus 12 discípulos. Deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem e para curarem toda enfermidade e todo mal. É só esse aleluia aí? Querido, isso é para você. Pega essa palavra, mistura ela com fé. Entenda que essa aqui é a verdade. Eu sei que tem pessoas aqui que já têm cabeça branca, são um pouquinho mais velhos que a gente. Eu não sou mais tão jovem assim. Ano que vem eu faço 50 anos. Eu não sou mais criança. Mas tem pessoas aqui que já têm mais idade do que eu. O que eu estou dizendo para você aqui, querido, eu não estou te entregando algo novo. É algo que sempre teve na Escritura.
mas que você ignorou, ou que de alguma maneira passou desapercebido na sua vida. Você não pode jogar isso fora. Você vai perceber que todos os homens de Deus, Ezequias, Asa, Josafá, Davi, o apóstolo Paulo, os centuriões do Novo Testamento, Jesus de Nazaré, todos os homens que venceram, eles venceram fundamentados na verdade das Escrituras. Não busque poder não, querido. Busque a palavra de Deus. Porque o Evangelho é o poder de Deus para todo aquele que crê. Se você pegar essa palavra agora e misturar na tua vida, e entender que você não deve reagir contra as pessoas, ame os teus inimigos, abençoe os que te maldizem. Ele te amaldiçoa, que abençoa ele. Eu aprendi isso muito cedo na minha caminhada cristã. A pessoa me perseguia, tinha uma irmãzinha que falava assim: Lobo, fala o nome dela em voz audível no mundo espiritual. Fulano, eu te abençoo. Tu está pensando que eu não tive comandante ruim, gente? Tive sim. Está pensando que eu não tive chefe estúpido? Tive sim. Estou mentindo, Cruz? Trabalhamos juntos, não é isso? Há quantos anos? Tempo de governo militar, está pensando que era moleza? Não era moleza não. Abençoe os que te amaldiçoam. Faça bem aos que te perseguem. Ore por os que te perseguem. Aí você é filho de Deus. Você recebeu essa palavra? Então quero te animar para que na próxima semana você venha para cá. Nós vamos começar a caminhar. E cada dia, a cada hora, você vai ver que Deus vai te dar um pedaço, uma arma e um pedaço de uma armadura para te abençoar. Amém? Vamos ficar em pé? Olha, pontualmente, 9h30 da noite. Vamos orar, queridos. Quero convidar você que quer ser treinado. Deus, forja minhas mãos para a peleja. Forja minhas mãos para bater. Eu quero receber essa autoridade. Eu quero receber esse valor de soldado. Eu quero entrar no combate. Eu não quero mais perder. Se você quer isso, sai do seu lugar e vamos orar. Pastor Sebastião vai orar por todos nós aqui.